Estamos começando mais um podcast Edson Costa Repórter. Dê um pulinho lá no canal do YouTube, faça a sua inscrição, ative o sininho e você vai receber as atualizações daquilo que nós publicamos aqui. E hoje estamos recebendo um dirigente sindical e o tema é recorrente, é um tema da ordem do dia, o comércio. Paulo Arruda, presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio Grande, já está conosco e em seguida vai conversar sobre vários assuntos. Presidente, muito obrigado pela presença aqui. Tudo bem? Tudo bem, Edson. Eu que agradeço. Estou debutando, a primeira vez que eu venho no teu programa aqui, mas é um prazer enorme cada vez que nós se reunimos para debater assuntos da categoria de Rio Grande. Eu fico muito contente de ter essas oportunidades. Obrigado, Edson. Ok. Presidente, a propósito, quantos comerciários hoje existem em Rio Grande? O número oscilou para baixo, para cima? Como é que é? Nós, na pandemia, oscilou um pouco para baixo, né? Os comerciários reduziram os postos de trabalho, né? As empresas reduziram os postos de trabalho e os comerciários, automaticamente, muitos foram demitidos. Mas, hoje, nós podemos dizer que o número de comerciário aumentou e nós estamos lá com o mesmo número que tínhamos 4 a 5 anos atrás. Claro que nós vamos perdendo, a gente sabe disso, que a gente perde muito postos de trabalho pela questão da internet, né? A compra online. Sim, e a pandemia potencializou isso. Potencializou isso e também a gente sabe que o modernismo, as pessoas hoje estão acostumadas a consumir através esse produto, né? Então, nós viemos perdendo alguns postos de trabalho. Mas Rio Grande teve uma aceleração nos postos de trabalho com as redes de supermercados que aqui se instalaram nos últimos 2 anos. Então, assim, hoje nós temos alguns supermercados, redes de supermercados que não tinham em Rio Grande e hoje estão aqui com os trabalhadores empregados, né? Então, isso facilitou a mão de obra ser reconduzida o mesmo número. Estamos falando, presidente, de quantos mil trabalhadores? Hoje nós estamos aproximadamente em torno de 6 mil trabalhadores. 6 mil trabalhadores. 6 mil trabalhadores. Bom, isso é seguramente a maior categoria ou uma das maiores. Hoje é uma das maiores categorias que tem os comerciários, né? Aproximadamente 6 mil comerciários. Ele oscila, né? Alguns meses oscila para mais ou para menos. Mais homens ou mais mulheres nesse mercado? Mais mulheres. Muito mais mulheres. Mais. Chega a ser 75, 70%. Por que isso? Por que essa tendência? Isso foi tradicionalmente, sempre foi, o comércio sempre foi mais mulheres do que homem, né? Até porque hoje o supermercado emprega mais mulheres. A questão também salarial, né? Também tem esse problema, né? E trabalhar no comércio, não sei o porquê que sempre se teve mais mulher do que homem, né? Eu acho que o homem vai mais procura um serviço mais da indústria, né? E a mulher, ela como é um serviço mais delicado, um serviço do comércio, e ela procura esse serviço que se identifica, né, mais com o povo, né? Presidente, já que estamos tratando da mulher, é importante que também a gente possa dizer como está essa questão da mulher trabalhar um domingo sim, um domingo não. Nós estamos trabalhando essa questão já faz 1 ano, né, que a gente está buscando com as empresas. Inclusive, já firmamos alguns acordos obrigatórios, né, que as empresas, para sentir obrigatório que a empresa respeite a legislação. Depois do julgamento do Supremo, a gente está trabalhando as empresas que cumprem a legislação, porque é para cumprir a legislação. Sim, as mulheres elas têm que trabalhar um domingo sim ou não. E alguns acordos que a gente fez com alguns redes de supermercados já está acontecendo isso, com algumas empresas já está acontecendo isso, mas a gente sabe que não é a totalidade, as empresas ainda não estão respeitando a legislação e isto a gente está fazendo uma negociação através do Sindigênero e Sindiloja, a gente está buscando um meio que todas as empresas cumpram, né? E a gente está pensando, e uma das pautas nossas é colocar na convenção coletiva, para que aí todas as empresas possam... Na próxima convenção coletiva, que todas as empresas possam, que tenha que respeitar a convenção coletiva. Então, fica mais prático isso. Mas já tem uma legislação específica, é proibido as mulheres trabalhar todos os domingos, né? E o sindicato está trabalhando através de denúncia ao Ministério Público do Trabalho, denúncia ao Ministério do Trabalho. Então, uma resistência patronal. A resistência e muita resistência, né? E a gente está trabalhando essa possibilidade, até negociando com as empresas
para que elas possam cumprir a legislação. É absurdo, né? Mas, Bom, infelizmente, nós estamos nesse estágio. em seguida a gente volta a falar sobre o mercado de trabalho, mas há uma questão da ordem do dia, que é da escala. E o Sindicato dos Comerciários parece que não apoia a continuidade da escala 6x1, que é o modelo tradicional. 5x2 é a visão do sindicato como sendo aquilo que é melhor para o trabalhador, presidente? Nós sempre defendemos isso, né? Já há muitos anos a gente defende isso. Nós entendemos, principalmente na linha do nosso trabalho, que é um trabalho exaustivo, que é o trabalho do comércio, né? Lidar com o público, e a carga horária é muito tempo em pé, balcão. E muito estressante, né? Porque as metas hoje dessas grandes empresas, elas querem que seja cumprida. Então, a pressão psicológica é muito grande aí em cima dos trabalhadores, de quase uma totalidade dos trabalhadores no ramo do comércio. Então, nós precisamos que essa escala de 5x2 que seja o ideal para nós, trabalhadores do comércio. Claro que nós sempre defendemos isso, mas agora, viamente, com mais força, porque o projeto de lei já está tramitando aí uma PEC, e a gente entende que nós estamos nesse estágio hoje para discutir esse assunto. Porque, presidente, vários países já adotam 5x2 há muito tempo, e no Brasil também existe muito, aqui, lá e acolá, essa escala. Agora, há um modelo que seja melhor, que seja consenso? Não, não há. Não tem um modelo melhor. Nós estamos falando hoje de descanso, né? Da máquina humana. O ser humano, né? Ele trabalha lá 44 horas semanais, que representa 60 horas, porque o estresse no pessoal que trabalha no comércio é tão grande, e do que nós saímos exaustivo. Então, tem pessoas que não conseguem estudar, não conseguem ter lazer, porque por essa carga horária tão estressante, porque é um serviço de cobrança, né? É um serviço de cobrança por lado do empregador, e também, do outro lado, é um serviço de cobrança de nós, trabalhadores, entregar um bom produto para o consumidor final, que é o tratamento com gente, é o tratamento adequado com as pessoas. Isso nos desgasta muito. Há uma pressão emocional. É uma pressão emocional. Então, nós precisamos que esse projeto que seja aprovado, porque nós entendemos que isto vai de encontro ao bem-estar de nós, trabalhadores, não só do ramo do comércio, mas de todos os trabalhadores. Eu não vejo prejuízo nenhum para as empresas. Eu vejo um grande ganho para as empresas, porque o trabalhador, ele bem cuidado, ele bem repousado e descansado, com certeza ele vai produzir mais, né? Nós não podemos pegar uma máquina e trabalhar 24 horas sem dar manutenção. Porque existe a chamada doença do trabalho. E nós, trabalhadores, estamos nesse caminho. Nós trabalhamos a nossa carga horária exaustiva, e o descanso é muito pequeno para a carga horária que nós desenvolvemos e a pressão psicológica que nós sofremos, né? Então, eu vejo que hoje o INSS está amarrotado de gente com doença do trabalho, e a doença do trabalho é por não repousar, né? Imagina, bota um trabalhador lá, que nem um caixa de supermercado, que é o absurdo, um caixa de supermercado ser empacotador, ser o caixa do supermercado, fazer duas funções, uma menina ali empacotando e cobrando. Então, chega no final das 8 horas trabalhadas dela, ela está exausta. E ainda tem a tarefa de casa, né? E aí muitas pessoas estudam, não tem nem condição de estudar uma pessoa que trabalha lá de caixa de supermercado. Então, por isso que as pessoas adoecem por esse trabalho exaustivo, e nessas funções, às vezes, desempenhando duas funções. Bom, isso tem uma conta a ser paga, e quem paga essa conta é a sociedade, ou seja, lá porque abarrota o Sistema Único de Saúde. Quem paga essa conta é a sociedade e o próprio trabalhador, porque no final dos seus 10 anos de serviço, 20 anos de serviço, ele acaba indo para a Previdência. Não tem máquina que resista, e não tem ser humano que resista. Então, nós precisamos de descansar 2 dias. Os trabalhadores precisam descansar 2 dias para recuperar, para que consigamos chegar lá na empresa e desenvolver o nosso trabalho pleno. E eu entendo que nós precisamos de fazer esse repouso
de 2 dias, e essa lei tem que ser aprovada porque é para o bem-estar de todo mundo. Eu acho que a empresa sai ganhando, os trabalhadores saem ganhando, o Estado sai ganhando, todo mundo sai ganhando. Agora, é um poder de convencimento que as lideranças sindicais precisam ter nessa hora. É uma tarefa difícil, porque quando os empregadores vão lá dizendo que vai diminuir o emprego, que vai demitir, que vai são discursos ser ruim, antagônicos. É um discurso que pega para a sociedade. E aí os trabalhadores ficam naquela dúvida. Mas a gente não tem que ter dúvida. Não vai reduzir posto de emprego, não? Não vai reduzir posto nenhum de trabalho. Não vai ter desemprego, como eles dizem. Não tem nada disso. Vai ter uma coisa muito boa que se chama o quê? As pessoas trabalharem com saúde, as pessoas trabalharem com a produção maior do que elas tinham e não ter exaustão. Então, assim, e todo mundo sai ganhando com essa aprovação dessa PEC de 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso. Uma queixa, presidente, que se repara muito é exatamente a falta de investimento do patrão no bem-estar do seu funcionário. Isso está embutido aí, né? O que o sindicato vê hoje como mais grave do ponto de vista desse cuidado que o patrão deveria ter em relação a quem opera a sua empresa? Por isso que essa lei tem que ser aprovada. Por quê? Porque não há esse investimento, não há esse cuidado. O empregador não tem esse cuidado com o seu trabalhador. Ele usa o seu trabalhador de uma forma até exaustão, em nome às vezes, de economia, né? E de recessão da empresa, e eles acabam fazendo isso. E o trabalhador lá, nesse período que ele trabalha, ele adoece e vai para a Previdência. O empregador não paga essa conta. Ele não paga essa conta. O trabalhador não funcionou mais porque teve doenças repetitivas do trabalho, doença psicológica que teve se encostar na Previdência. Doenças degenerativas. E elas são exclusivas do trabalho. Então, o que acontece? O empregador não tem essa responsabilidade. E larga lá na Previdência, quem paga a conta é a sociedade, e o Estado paga essa conta. E o que acontece? Ele vai lá e bota outro trabalhador naquele lugar. E segue cobrando as mesmas metas, mesmas coisas e as mesmas funções. Por exemplo, a questão do supermercado, nos caixas do supermercado. Eles tiram uma caixa que vai para a Previdência e botam outra caixa que para trabalhar e segue com a mesma atividade, aquela pessoa ali fazendo 2 serviços, né? Inclusive prestando um mau serviço para a sociedade. Porque quem vai comprar e ter que empacotar suas compras é um mau serviço para a sociedade que aquela empresa tá prestando. E aí quem está se ralando ali é o próprio trabalhador, que fica lá dividido entre o cliente e aquelas duas funções. E o que é pior, a remuneração dele não é maior que os outros. A remuneração deles é que nem um outro comerciário em qualquer outra atividade. Então, assim, não tem nem recompensa financeira. Então, só para vocês terem uma ideia que como é importante essa PEC ser aprovada, como é importante essa lei ser aprovada para que essas pessoas que façam um serviço desse tipo seja recompensada, no mínimo, com descanso. E não seja condenada a daqui a 10 anos, daqui a 15 anos ir para a Previdência para se tratar e a sociedade e o Estado pagar essa conta. É importante. Não falta muito para isso, né, presidente? É importante ser aprovada essa lei, porque essa lei ela vai facilitar o bem-estar de nós trabalhadores. E não é porque nós vamos ficar mais malandro, não. É que nós vamos descansar para trabalhar melhor. Eu tenho certeza que o nosso resultado vai ser muito melhor com esse descanso do que hoje que nós estamos a exaustão com um dia de folga. Inclusive, o comércio, por exemplo, tem uma dificuldade grande e nós não estamos falando na questão social, nós não estamos falando na questão convívio familiar, que aliás, é muito importante, o lazer, exatamente, curtir a família. Quando a mulher está de folga, o cara está trabalhando. Então, assim, essa questão no comércio é muito corriqueira. E isso que vai facilitar o nosso convívio familiar também. Nós não vamos perder essa questão da família, né? Esse vínculo familiar vai ter mais facilidade para que a gente possa se aproximar mais, que hoje tem esse problema, né? Vamos entrar no assunto agora com o presidente Paulo Arruda, do Sindicato dos Empregados no Comércio de Rio Grande, a respeito do dissídio. Há quantas anda, afinal, presidente, o dissídio 2024-2025?
Nós tivemos próximo de fechar o acordo coletivo lá o ano passado. Não conseguimos fechar por uma questão que nós hoje pedimos 1% de ganho real, que todo o estado do Rio Grande do Sul aí está dando. Mas em Rio Grande não se abre a isso? O segmento patronal teve dificuldade para nós alcançar 1% de ganho real, que não é nada, né? 1% de ganho real. As coisas, principalmente em supermercado, em lojas e tudo mais, subiram mais do que 1%, né? E nós só com o que subiu no café já daria para pagar a galera toda. Nós queríamos só a reposição de 1% de ganho real e não foi possível. Não foi. E aí travou nessa negociação. Nós estamos... E aí tinham outras cláusulas que eles queriam mexer e nós entendíamos que não era momento e travou um pouco as negociações. Retomamos agora esse ano, né, com uma certa dificuldade. Já em vez de negociar o 2024, 2025, vamos ter que negociar já no pacote 2025, 2026. Tem uma certa dificuldade. Mas isso acaba atrapalhando um pouco a negociação. Atrapalha, com certeza atrapalha a negociação. Por quê? Porque hoje, em vez de nós negociar uma reposição, a gente vai negociar 2 reposições. Então, se era difícil nós repor o salário do ano passado com 1%, fica mais difícil nós repor 2 anos de salário. Né, essa mesa de negociação começa a ficar mais complicada. Fica mais complicada. Mas o que a gente está apostando? Nós estamos apostando no entendimento ainda. Né? Nós entendemos que as empresas elas têm, como é que eu quero dizer? Elas precisam de que o acordo coletivo seja firmado, porque tem um resíduo para trás. Então, esse resíduo para trás, quanto mais tempo deixa para acontecer, ele aumenta. Então, por exemplo, se a empresa lá tinha que pagar R$1.000 para cada trabalhador, se ficar 2 anos é 2.000. Estou dando um exemplo aleatório. Há um passivo, jogado para frente. Exatamente. Então, por isso que eu entendo que as empresas e os representantes das empresas, dos empregadores, eles vão sentar à mesa de negociação e tentar resolver isso o mais rápido possível. Hoje nós não podemos, nós trancamos o pé nesse sentido, nós não podemos lá perder reajuste, né? Nós não podemos perder reposição. Nós queremos repor o nosso salário, até porque a inflação foi muito pouca e a inflação oficial, né? Porque a inflação das coisas que sobe e a inflação de reposição de salário é diferente, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de avançar nessas negociações o mais rápido possível para que os trabalhadores fiquem com um salário adequado, o reposto, né? E as empresas também não fiquem com aquele passivo lá para pagar daqui a 2 anos. Então, eu acho que esse entendimento deve de sair. Eu acho que mais tardar aí a gente vai tentar forçar esse mês que vem, né? Que é um mês de abril, que a gente precisa de avançar para que as empresas possam entender, os representantes das empresas, sim de loja, sim de gênero, possam entender que é necessário fechar o acordo para ambas as partes. Então, tanto os trabalhadores e os empregadores precisam desse acordo firmado. Qual é a média salarial hoje do empregado no comércio aqui em Rio Grande, presidente? 1.830. O que seria o ideal? Bom, o ideal é diferente do que nós pensamos, né? Mas eu entendo que a categoria comerciária é uma das mais mal remuneradas no país, tá? Não é em Rio Grande. E todo mundo precisa comprar, todo mundo passa pela mão do comerciário. Não? Todo mundo precisa comprar, mas é a categoria mais mal remunerada pelo serviço que a gente presta para o público, que a gente presta um serviço relevante para o público, né? E eu entendo que um salário de um comerciário hoje deveria de ser, no mínimo, R$3.000. Esse era um salário do comerciário, um piso da categoria, no mínimo R$3.000. Estamos longe disso, a gente sabe disso, que é muito longe. Hoje nós temos R$1.800, R$1.800 e pouco. A gente sabe que para chegar a R$3.000 é muita... Mas mesmo assim, num comparativo com outras cidades gaúchas, onde é que nós nos situamos? Bom, hoje nós estamos aí entre as 3 cidades do estado do Rio Grande do Sul que estão com os melhores salários. É Rio Grande, Caxias do Sul e Porto Alegre, né? E as 3 melhores. E tem outra cidade também que é aqui perto, que é Pelotas, né? Mas são aí as 4 melhores cidades do estado do Rio Grande do Sul que têm os melhores salários. Rio Grande está dentro delas, né? Mas agora eu te digo assim, ó, que tem uma projeção das plataformas vir para cá, o comércio vai dar uma acelerada porque vai abrir um número de vagas
de emprego, vai movimentar uma economia, né? E Então, pode haver por isso, algum tipo de evasão de trabalhador do comércio na direção do polo naval ou não? Eu acho que não, porque na época que veio aqui, ainda não, né? Na época que veio o polo naval para Rio Grande, nós estávamos falando de 10 mil pessoas, né? 10 mil trabalhador no polo naval. Então, migrou muita gente do comércio. Mas hoje vai migrar muito pouca gente do comércio, que até o número de vaga lá é 1.500 pessoas, não tem esse público todo para migrar, né? Claro que vai migrar, meia dúzia de gente vai ir para lá, né? Principalmente aquelas pessoas que estão com a profissão já do polo lá, de esmerilhador, de soldador, de tudo mais. Esse pessoal vai ir. Mas não vai ter aquela demanda que teve naquela época que teve 10 mil trabalhadores no polo naval, metalúrgico. Presidente, eu quero voltar à questão das mulheres. E aí eu quero falar nas gestantes e quero também atualizar o tema. Há poucos dias atrás nós tivemos 2 ou 3 ondas de calor assustadoras e, lamentavelmente, ainda há estabelecimentos de comércio que usam ventilador doméstico num ambiente gigante. E aí, presidente? Nós trabalhamos isso, inclusive saiu na imprensa algumas notas, né, que nós colocamos de repúdio algumas empresas que estavam descumprindo a legislação e até mesmo estavam dando esse tratamento para os trabalhadores, né, tanto mulheres como homens, que lá e os clientes que estavam clientes também, dentro né? desses estabelecimentos. Gente passando mal. Exatamente. Né? Então, nós trabalhamos isso, né, nós estamos cobrando isso das empresas, cobrando o que a legislação prevê, e fazendo com que as empresas tenham essa responsabilidade social, né? Que essa responsabilidade com os trabalhadores, com a cidade, eu acho que até um desrespeito à cidade, né? À comunidade rio-grandina, e muito mais desrespeito aos próprios clientes. Então, nós entendíamos que isto nós achávamos que não existia, e existe, né? Provamos isso nesse verão, nesse calor, com essas empresas tendo um processo amador, até posso dizer. Um processo amador com essas atitudes. Fazendo economia de palito à custa exatamente, do trabalhador. Custa do trabalhador e do próprio cliente, né? Do que próprio se investimento mal também ali, né? Isso, o próprio cliente, investimento na cidade. Então, a gente trabalhou isso, né? Fomos firmemente, o sindicato estava atento, fez o que pôde, né? E a gente fica muito triste ainda que tem empresa que não se preocupa com o ser humano, não se preocupa com o trabalhador. Então, por isso, volto a dizer, por essas atitudes, nesses investimentos que as empresas não fazem para os trabalhadores, por isso que nós temos que aprovar essa lei de 5x2. 5 dias de trabalho por 2 dias de descanso. Por quê? Porque, veja bem, se não respeita um dia de calor, uma onda de calor, e deixa os trabalhadores a trabalhar nesse calorão aí, sem um recurso de ar-condicionado, umas empresas de potência, né? Imagina como é o tratamento do trabalhador nas suas metas e aquele trabalhador dentro da empresa trabalhando no dia a dia. Pressão psicológica dentro da empresa no dia a dia. Então, assim, veja bem como é que sai esse trabalhador. Então, por isso que nós precisamos desse descanso, para recarregar as baterias, para aguentar essa pressão toda. É aguentar o calor, é aguentar essa pressão psicológica, aguentar essa pressão de metas, né? Aquele negócio que as empresas, muitas empresas fazem, se tu não fizer, tem outro que quer a tua vaga. E aí, a fila é grande. E a fila é grande. E aí está lá o comerciário sofrendo todas essas pressões. Então, eu volto a dizer, esse projeto, essa PEC é muito importante para a saúde do trabalhador, para que nós não possamos lá encher as vagas nas fileiras do INSS para se encostar com essas doenças repetitivas do trabalho. Uma coisa que nesse temos que rever, e essa é uma da pauta do sindicato, que já está colocando para o segmento patronal, principalmente dos gêneros de supermercados, é a questão do empacotador. É a questão que é uma discussão antiga. É uma discussão antiga, é um serviço muito mal prestado que as empresas prestam para a sociedade e principalmente para as caixas. Colocar as caixas para fazer cobrança, se preocupar com dinheiro e se preocupar para empacotar, enchendo as filas de gente,
é uma desumanidade, né? Não, e não paga por duas tarefas, e não paga por uma. Né? Paga por uma. Então, é pior. É uma desumanidade com o cliente e com o próprio trabalhador que está fazendo isso. Isso é uma das pautas do sindicato que está colocando nas mesas de negociação e nós vamos brigar muito por isso. Brigar muito por isso. Quem quiser encaminhar algum tipo de denúncia, evidentemente que até se preservando, porque, na verdade, o trabalhador muitas vezes deixa de levar adiante a sua queixa, a sua angústia, a sua aflição, por conta do medo de perder o seu emprego. Como é que faz? Nós temos hoje um canal temos um telefone para contato, ele não precisa se identificar, ele não precisa dizer o seu nome, você só liga para o sindicato lá, faz a sua denúncia e só tem que dizer a empresa, né? Não precisa se identificar a pessoa, mas a empresa ele é obrigado a dizer, porque senão a gente não tem como... Nós vamos colocar aqui na tela em seguida esse telefone para orientação. E todos os nossos telefones dos nossos diretores do sindicato também estão à disposição e pode ser feita a denúncia que nós providenciamos. Claro que a gente sabe, e as pessoas têm que entender isso também, que as denúncias são feitas e os encaminhamentos são feitos dentro da lei. Entende? Nós não podemos encaminhar para onde? Nós encaminhamos vários... Dependendo do caso? Dependendo do caso. Tem casos que a gente encaminha até para a polícia. E tem casos que a gente encaminha para o Ministério Público, tem casos que a gente encaminha para o Ministério do Trabalho, outros a gente encaminha direto para a Justiça do Trabalho. A gente entra com uma ação coletiva contra aquela determinada empresa que não está cumprindo a legislação e fazer com que a empresa seja condenada na Justiça do Trabalho e cumprir com as suas obrigações trabalhistas com aqueles grupos de trabalhadores que estão lá. E a gente faz esse encaminhamento de todas as formas que legal, nós fizemos dentro da lei. E ele demora um pouquinho, porque às vezes as pessoas fazem a denúncia e elas querem a resposta no outro dia. Claro que esse negócio do calor, por exemplo, claro que tem que ser no outro dia, né? São coisas que a gente não pode deixar para depois. Mas mesmo assim, a gente tem que encaminhar para os órgãos competentes, né? Para que possam tomar providência. Tipo, nós encaminhamos algumas coisas para a Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, saúde do trabalhador, né? Coisas perigosas que encaminhamos para os bombeiros, né? Não depende da gente, a demanda deles depois. Então, a gente encaminha para todos os setores que é dentro daquela legalidade. Mas a gente faz, todos a gente tem que somos obrigados a fazer, né? Até porque o nosso mandato é calcado nisso, né? Nós precisamos de dar resposta para o trabalhador dentro da legalidade. Nos 2 minutos finais, o presidente do sindicato está à disposição na General Bacelar. E uma coisa importante, o sindicato está remodelado e passando a oferecer outros serviços. Como fazia no passado, antes da pandemia? Nós se remodelamos nesse último ano, estamos fazendo uma remodelação, reforma de todos os sentidos, inclusive até nos meios de comunicação, e a gente está estabelecido no mesmo local, que é Bacelar 179, e estamos também, vamos oferecer alguns serviços para os trabalhadores. Inclusive, Edson, vamos oferecer um serviço psicológico lá para os trabalhadores. Que é de vital importância. Claro. Isso hoje é a doença do momento. E estamos lá, já contratamos psicólogas para atender os trabalhadores a partir, provavelmente, do dia 2 ou 3 de abril, vai estar em funcionamento. E também dentista, que sempre oferecemos, né? Sempre oferecemos naquela época que a gente tinha um pessoal que trabalhava nessa área, e agora voltamos a oferecer de novo. Então, vai também nesses 2 ou 3, vai ser inaugurado parece que 3 vai ser reinaugurado esses serviços, e aí vamos oferecer para os trabalhadores. Mas o serviço principal do Sindicato do Comércio é estar lá em defesa 24 horas com os trabalhadores. Então, esse é o serviço principal. Então, a denúncia caiu lá, nós encaminhamos na hora, e se nós não tiver como encaminhar, a gente vai no local de trabalho para dizer para o trabalhador que nós estamos com ele e vamos encaminhar o mais rápido possível e fazer com que a empresa cumpra a legislação. Edson, nós nunca vamos cobrar da empresa coisas que a legislação não permita. Mas se está lá escrito na nossa convenção coletiva que tem que dar um bauru de filé, nós vamos lá cobrar um bauru de filé. Então, assim, o que está escrito e o que está na legislação, a empresa é obrigada a cumprir.
Só nós denunciar, nós fizemos com que a empresa cumpra. De um jeito ou do outro, ela vai ter que cumprir. Paulo Arruda, presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio Grande. Muito obrigado, presidente. Sucesso na caminhada. Obrigado, Edson. É um privilégio estar aqui contigo. Esperamos fazer mais entrevistas aí no decorrer desse tempo aí de trabalho, né? Que é um trabalho muito difícil de ser feito, que é um trabalho de representação. Eu sei que tu é um cara político também, tu sabe disso, que é muito difícil de fazer, mas a gente tem que fazer. E os meios de comunicação nos tornam essa facilidade de nós representar, de nós mostrar para o público o nosso serviço, né? Então, eu fico muito contente de participar contigo dessa conversa, porque isso nos engrandece e nos facilita o nosso trabalho. Vamos voltar outras vezes. Você dê um pulinho ali no canal do YouTube, faça a sua inscrição, Edson Costa Repórter, porque aqui nós temos jornalismo sem medo. E aproveite também para nos seguir nas redes sociais. Até a próxima.